Nosso tema de hoje é como superar o perigo da autossuficiência. Então, olha só, e eu quero começar definindo a autossuficiência. Preste atenção, autossuficiência é a atitude ou estado em que uma pessoa acredita que pode lidar com todas as situações da vida sem a ajuda de outros. Isso é autossuficiência. O famoso eu me basto. Eu me basto. Eu me basto. Não sei viver sem mim. Eu me basto. Então, isso é autossuficiência. A autossuficiência é um tipo de autonomia pessoal. Olha só, o mundo elogia muito a autossuficiência como uma virtude. Acho que todos nós já ouvimos que ela, por vezes, é associada a força, sucesso, independência. Vai, você tem que ser independente, você pode, você não precisa de ninguém, tudo que você precisa está dentro de você, é você mesmo a resposta para tudo, né? Então preste atenção, a autossuficiência é a atitude ou estado em que uma pessoa acredita que pode lidar com todas as situações da vida sem a ajuda de outros. Bom, quando nós falamos de todas as situações da vida, a gente já entende que ser autossuficiente é literalmente fazer a escolha errada. Porque existem situações que eu posso lidar. Existem situações que eu posso lidar sozinho. Agora, outras situações, tantas outras, eu não posso lidar sozinho. Eu preciso de alguém. Eu preciso de companhia. Eu preciso de outros. Eu preciso da somatória das forças, ou da multiplicação da força. Então, quando nós falamos de autossuficiência, nós estamos falando exatamente dessa atitude, esse espírito que a pessoa carrega dentro de si, de que ela não precisa de ninguém para nada, ela não precisa de ninguém, ela pode lidar com todas as situações da sua vida, ela pode lidar com todos os problemas, né? Essa autonomia pessoal, como eu acabei de falar. E mais uma vez eu digo, o mundo elogia essa autossuficiência como uma virtude. Nossa, que legal, olha, você não precisa de ninguém. O mundo vê essa autossuficiência e associa essa autossuficiência a essa independência, a essa força e a esse sucesso. E quando nós olhamos no contexto espiritual, a autossuficiência é perigosa. Quando nós olhamos no contexto espiritual, a autossuficiência ela é perigosa, porque nos leva a acreditar que nós podemos tomar decisões e controlar nossa vida sem buscar a direção de Deus. E aí sim, existem situações da minha vida, do meu dia a dia, que eu posso lidar sozinho. Agora, nenhuma situação da minha vida eu posso lidar sozinho, sem a ajuda de Deus. Em nenhuma outra situação. E essa independência, essa autossuficiência, muitas vezes, dentro desse contexto espiritual, porque nós lidamos com isso constantemente, nessa nossa vida, quando entendemos, quando caminhamos, quando vivemos, quando escolhemos viver de forma independente, eu posso o que eu quero, eu posso tudo, eu tenho capacidade, eu tenho condições. Quando nós olhamos para o contexto espiritual, muitas vezes nós carregamos isso também para dentro do nosso contexto espiritual, e aí nós começamos a imaginar que nós podemos controlar as coisas, nós conseguimos viver a nossa vida sem buscar. Alguém já disse que a autossuficiência desloca Deus. A autossuficiência põe Deus de lado. E isso é o maior erro que o ser humano pode cometer. Colocar Deus de lado. Deixar Deus de lado nas suas decisões, deixar Deus de lado nas suas escolhas, deixar Deus de lado na sua vida. Eu quero começar lendo um texto de Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3,
versículo 5. Provérbios 3, 5. Diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Preste atenção. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Sabe que se nós olharmos para toda a palavra de Deus, em toda a palavra de Deus nós vamos encontrar textos nos alertando. Nós vamos encontrar textos dizendo: ei, aqui, tome cuidado. Tome cuidado. Quando nós olhamos para o início de todas as coisas, quando Deus começou a colocar todas as coisas em ordem, quando Deus começou a criar todas as coisas, quando Ele cria o homem, depois dele criar o homem e observar toda a sua criação, Ele mesmo diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliar, alguém para estar ao lado dele. Quando nós olhamos para a Bíblia, lá no começo Deus já identifica que o ser humano não pode viver sozinho. Ele não pode criar esse espírito de autossuficiência. Ele entende que ele vai precisar de companhia. Quando nós olhamos para os textos da palavra de Deus, quando nós olhamos para o livro de Provérbios, quando olhamos para o livro de Eclesiastes, quando olhamos para os evangelhos, Jesus, quando vai começar o seu ministério, ele não começa o seu ministério sozinho. Ele reúne discípulos, ele reúne homens, ele chama pessoas para estarem com ele. Para quê? Para que o ministério, para que o propósito daquilo que ele havia vindo fazer continuasse ou fosse desenvolvido também por outras pessoas. E olha onde nós chegamos. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é exatamente isso que nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus. Muitas das vezes, Jesus orando, colocando a sua vida, buscando a vontade de Deus, buscando a vontade do seu Pai, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Ele disse para os seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele diz: o meu Pai trabalha agora e até agora, e eu também preciso trabalhar. Nós olhamos Jesus constantemente, noites de oração, momentos de oração, dias de oração, separando tempo para orar. Tudo isso é Jesus dizendo: eu não posso fazer sozinho. Eu não posso fazer sozinho o que o meu Pai me mandou fazer. Ele reúne seus discípulos e diz: olha, vão à frente, que daqui a pouco eu vou. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus está toda composta desse entendimento de que não podemos criar esse espírito dentro de nós. Não podemos achar que podemos viver, decidir, que podemos fazer nossas escolhas, escolhermos e fazermos a nossa vontade e vivermos sem estarmos totalmente dependentes, em primeiro lugar, de Deus, e também buscarmos essa interdependência uns com os outros. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o texto que nós acabamos de ler de Provérbios 3:5, Salomão vai dizer: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então ele está dizendo o seguinte: criar autossuficiência é um perigo. É você achar que aquilo que você decide, o teu conhecimento é maior do que o conhecimento de Deus. De que aquilo que você sabe é mais do que o que Deus sabe. Que você sabe o que é melhor para você e que Deus não sabe. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar isso. E eu quero olhar para 3 personagens da Bíblia. Não dá para olhar todos, mas eu quero olhar para 3 personagens da Bíblia. E nós vamos ver como a autossuficiência se manifestou na vida desses homens. Porque às vezes nós podemos estar vivendo
também dessa forma, sem nos darmos conta. Eu quero falar de 3 exemplos. O primeiro exemplo é Pedro, o apóstolo, o discípulo de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 33 e versículo 34. O primeiro exemplo, então, de autossuficiência, o perigo, e eu quero olhar para o perigo que a autossuficiência gera, que é o tema da nossa mensagem de hoje. O perigo da autossuficiência. Como resolver o perigo da autossuficiência? Então, o primeiro perigo da autossuficiência, ou melhor, como essa autossuficiência se manifesta? Primeiro exemplo, Lucas capítulo 22, versículo 33 e 34. Diz o seguinte: porém Pedro respondeu. Pedro está dando uma resposta a Jesus. Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. O primeiro exemplo de autossuficiência, ou como nós podemos identificar a autossuficiência se manifestando na vida de Pedro, é exatamente nesse texto, de muitos. A autossuficiência gera confiança nas próprias forças. A autossuficiência gera confiança nas próprias forças. Quando Pedro está respondendo Jesus, ele está respondendo exatamente ao que Jesus havia alertado a ele no versículo 31 e 32. Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a tua fé não desfaleça. E Pedro diz: aqui não. Aqui pode ficar tranquilo, Jesus. Nem precisa orar por mim. Nem precisa interceder, porque eu sou o cara. Imagina se eu vou cair. Imagina se eu vou cair na tentação. Imagina se eu vou pecar, Jesus. Mestre, eu já ando contigo há tantos anos. Quase 3 anos, ou 3 anos andando contigo. Já sei tudo. Não se preocupe. Deixa que eu resolvo. Se o diabo vier, deixa que eu resolvo. Eu já tenho conhecimento intelectual suficiente. Eu já tenho conhecimento bíblico suficiente. Eu já tenho tempos de igreja. Não se preocupa. Deixa comigo. Preste atenção. A autossuficiência, se nós não cuidarmos, ela gera confiança nas nossas próprias forças. É exatamente isso que Pedro está fazendo. Jesus está alertando a Pedro sobre as intenções do diabo com relação à sua vida. E ao invés de Pedro reconhecer a sua fragilidade, ao invés de Pedro reconhecer a sua incapacidade de lidar com as tentações, ele diz: pode ficar tranquilo que eu estou pronto para ir com o Senhor para a prisão e até a morte. Olha só que coisa louca, que coisa doida. Ao invés de reconhecer a sua fragilidade, ao invés de dizer: Jesus, obrigado por me lembrar que eu sou um alvo do diabo, obrigado por interceder por mim, obrigado por cuidar da minha vida, obrigado por se preocupar comigo, obrigado por trazer à minha memória essa batalha que nós estamos, essa guerra que nós vivemos. Ao invés de Pedro reconhecer a sua incapacidade e a sua fragilidade, ele bate no peito e ele diz: pode ficar tranquilo, Jesus, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e estou pronto a ir contigo até a morte. Veja só, isso não é fé. Isso não é fé. Na verdade, que Pedro está, essa resposta que Pedro está dando, está revelando uma confiança exagerada nas suas próprias forças. Uma postura de autossuficiência que, mais uma vez, o impediu de ver a sua fragilidade. Nessa batalha entre o diabo e eu, ou eu e o diabo, eu não posso vencer se eu não depender totalmente da força
de Deus, a força do Espírito Santo. E quando Jesus diz, saiba Pedro, saiba Simão, que Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu intercedi por vocês. E quando a tua fé ficar fortalecida, não se preocupa, Senhor, não se preocupa, deixa ele vir. Eu estou pronto. Pode ficar despreocupado. Gente, que coisa triste. Veja só, a autossuficiência impede o ser humano de ver a sua incapacidade, de ver a sua fragilidade, de ver a sua incapacidade de lidar com as coisas espirituais no nível, na proporção de que a vida espiritual exige. E isso se manifesta em nós quando nós não oramos, quando nós não nos consagramos, quando nós não nos dedicamos a Deus, quando nós não tememos ao Senhor. É isso. Nós estamos manifestando confiança na nossa própria força quando a gente não coloca a nossa vida diante de Deus, quando nós não colocamos a nossa vida totalmente na dependência dEle. Senhor, se o Senhor não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Foi a oração que Moisés fez. Quando Deus diz, eu vou enviar o meu anjo, ele falou, não quero o anjo não, eu quero o Senhor. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Sabe, é isso que nós precisamos entender. Ao invés de Pedro reconhecer as suas limitações e buscar a força de Deus para enfrentar aquela situação, ele faz uma afirmação refletindo essa confiança em si mesmo. Ele não diz obrigado, Jesus, agora na força do Senhor, na força do teu Espírito Santo, no poder do Senhor que me capacita, eu vou enfrentar essa situação, crendo, confiando que o Senhor está comigo, acreditando nessa força que o Senhor vai me dar, nessa capacitação do teu Espírito Santo. Pedro, ao invés disso, assume uma postura de autossuficiência. E aí, não precisa nem dizer o que vai acontecer mais tarde. No momento de maior pressão e medo, acontece exatamente o que Jesus havia previsto. Uma criada, uma serva, uma empregada, olha para Pedro e fala, Jesus está sendo julgado, olha para Pedro sentado no meio da multidão, daqueles que estão esperando o julgamento de Jesus, e diz, ei, você é um deles. E ele diz, não, eu nem o conheço. Olha o que a autossuficiência gerou na vida deste homem. Pedro nega Jesus. E nós sabemos, conhecemos a história. Pedro nega a Jesus. Sua autossuficiência deu lugar ao fracasso, quando ele se viu diante da realidade da sua fraqueza humana. Que coisa triste. O que a autossuficiência gera? Primeiro, confiança nas próprias forças. E preste atenção, irmão. Quando eu falo de confiança nas próprias forças, eu não estou falando daquele momento que a situação aperta e a gente vai para... Não, pastor, eu oro quando a situação está ruim. Não é sobre isso. É sobre viver uma vida totalmente dependente dele. É depositar sua confiança totalmente nele em todo o tempo. É viver nessa dependência dele. Entenda uma coisa, quando eu escolho não trazê-lo para a minha vida, para o meu dia, para as minhas decisões, eu estou assumindo o controle. Eu estou dizendo, Senhor, eu não preciso orar porque eu não estou passando problema. Ô Senhor, está tudo bem, pode ficar despreocupado. E eu pergunto, qual dia, qual momento da nossa vida que nós podemos dizer, está tudo bem, Jesus, pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar comigo. Se acontecer alguma coisa eu resolvo. É exatamente isso que Pedro está fazendo.
Jesus diz: Simão, Simão, Satanás me pediu para peneirar vocês, mas eu orei e quero que a tua fé, quando ficar fortalecida, você também encoraje os outros irmãos. Pedro diz: não, Senhor, eu estou pronto, eu estou disposto. A hora que o bicho pegou, ele pulou do barco. Eu estou disposto. Se ele tivesse reconhecido a sua fraqueza, se ele tivesse reconhecido sua fragilidade, se ele tivesse reconhecido de que ele é composto, de que ele é feito, talvez ele tivesse se submetido àquilo que Jesus estava dizendo. E talvez, não sei, talvez, quando aquela criada dissesse: você é um deles, ele teria se levantado e teria dito: sou sim, e estou disposto a ir com ele até a morte. Estou disposto a ir com ele até a morte. O segundo personagem da Bíblia, que vai nos mostrar a autossuficiência, é Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, o primeiro Samuel, capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13 de 1 Samuel, a partir do versículo 8. Olha o que diz o texto. Saul esperou 7 dias. O rei Saul esperou 7 dias. Esperou o quê? A chegada do profeta Samuel, do juiz, do profeta Samuel, segundo o prazo determinado por Samuel. Olha que interessante. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: traga-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, estão se preparando para uma guerra, eu disse comigo, afinal eu sou o rei, eu pensei, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Olha que coisa bonita. Os inimigos estão vindo e eu ainda não busquei a face do Senhor. Não parece uma coisa legal? Não, o rei foi buscar a Deus, Está errado ou está certo? Ele não fez a coisa certa? Continua. Assim, forçado pelas circunstâncias. Olha só, irmãos. Forçado pelas circunstâncias. Quando você não tem o coração em Deus 24 horas por dia, as circunstâncias vão nos forçar, vão te forçar a tomar decisões. E às vezes essas decisões serão decisões erradas e precipitadas. Olha o que Saul vai dizer. Onde que eu parei? Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura. Não importa. Mas eu busquei a Deus. Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Gente, a gente pode fazer o que quiser. Você pode fazer coisas para Deus, você pode fazer coisas que mas se você não estiver de acordo com aquilo que Deus está dizendo, mandando, ordenando, aquilo que Ele está te direcionando a fazer, você pode vir com outra ladainha para Ele. Você pode até dizer: olha Jesus, mas eu fiz, olha Deus, eu fiz. Ele vai dizer: mas era o que eu esperava, foi o que eu pedi, era isso que tinha que ser feito. Porque entre você fazer, embora travestido de religiosidade, entre o que você faz e o que Deus quer que você faça, existe uma grande diferença. Entre as escolhas que eu faço e as escolhas que Deus faz, existe uma grande diferença. E o texto vai dizer: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou.
Olha o que vai dizer agora: pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Preste atenção. Primeiro, a autossuficiência gera confiança nas próprias forças. Pedro, pode deixar comigo, Jesus. E agora, quando nós olhamos para Saul, a autossuficiência gera impaciência e desobediência. Preste atenção, a autossuficiência gera impaciência e desobediência. Saul, sendo rei de Israel, se achou no direito de agir independente de Deus. Ouça, não tem título, cargo, função que nos permita agir independente de Deus. Não tem tempo de igreja que me ajude, que me admita fazer qualquer coisa independente de Deus. Não, mas eu já conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia, eu conheço, eu sei. Mas para aquele momento, essa é uma decisão, essa escolha, ela está dependendo de uma decisão de Deus, ou ela é uma decisão sua. Quando nós olhamos para o texto, na ausência de Samuel, e motivado pela impaciência do povo, na chegada do profeta, Saul achou que poderia assumir o papel que não lhe pertencia, oferecendo sacrifícios e desobedecendo assim a ordem de Deus. Qual era a ordem de Deus? Rei reina, sacerdote oferece sacrifício. Rei não oferece sacrifício. Sacerdote não reina, cada um no seu quadrado. E ele olha e diz: o profeta não chegou, o sacerdote não chegou, Samuel ainda não chegou, e os filisteus já se prepararam para a batalha. Ele diz: traz o sacrifício, traz os animais que eu vou oferecer esse holocausto. Meu Deus! E qual foi a motivação? A impaciência do povo. Ele mesmo vai dizer para Samuel: o povo começou a ficar impaciente com a sua demora. Sabe que, como quando ele diz, o povo ficou impaciente com a sua demora, sacerdote, profeta, juiz, era como se ele estivesse dizendo: o povo ficou insatisfeito com a demora de Deus, porque o sacerdote era o representante de Deus. O povo ficou muito impaciente com a demora de Deus em responder. Samuel, você demorou demais, e o povo começou a ir embora, e como eu não queria que o povo saísse, fosse embora, sem oferecer o sacrifício, então eu ofereci. Saul achou que por ser rei, ele não precisava mais da orientação de Deus. O mandamento, a ordem de Deus é que sacrifícios são oferecidos para sacerdotes, mas eu sou rei, eu já sou rei. Quem tem que obedecer às ordens de Deus são vocês, o povo. Eu sou rei, eu que mando nesse negócio aqui. Que coisa triste, irmãos, que coisa triste. Saul, por ser rei, achava que não precisava mais de um líder espiritual, de alguém que lhe desse direcionamentos espirituais, que chamasse sua atenção e dissesse: ei, você não está caminhando dentro do mandamento. Ei, você não está fazendo o que Deus espera que você faça. Você não está fazendo a vontade de Deus. Nesse caso, o profeta Samuel. Essa atitude de Saul mostra a sua autossuficiência. Mais uma vez, ele acreditou que por ser rei, poderia agir de maneira independente, sem a necessidade de seguir as instruções divinas, ou de buscar a direção espiritual através do profeta. Para ele, a autoridade real parecia suficiente para justificar as suas ações. Eu sou pastor, eu sou um líder, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus. A gente não diz eu não preciso de Deus, é óbvio, ninguém é tolo. Ninguém é tolo de dizer eu não preciso de Deus. Mas às vezes nós dizemos sem a frase, nós dizemos com as nossas atitudes.
Às vezes nós dizemos isso sem dizer necessariamente isso. E Saul havia decidido desobedecer a Deus. A sua autossuficiência gerou impaciência e desobediência. E o último, o rei Uzias. Segundo o livro das Crônicas, um pouquinho mais para frente, Samuel, Reis e Crônicas. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 16 ao 21. Esse texto é incrível. A ação dele é igual a do rei Saul, igual. Olha o que o texto diz, versículo 16 de 26 de segundo Crônicas. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, olha o rei, mas depois que o rei Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Meu Deus. Ou seja, antes dele se tornar poderoso, ele era um coração humilde. Era um rei submisso. Era um rei que vivia a vontade de Deus. Olha o que o texto vai dizer. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, depois que ele começou a vencer guerras, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Isaías capítulo 6. Lembra quando Isaías tem a visão? Foi quando o rei Uzias morreu. Está aqui a história. E o texto vai dizer: porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha o incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram a ele, eis que ele, o rei Uzias, estava leproso na testa. Então apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Olha que final triste. Assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e por ser leproso morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu encargo no palácio real, governando o povo da terra. Gente, que coisa triste. Como que a autossuficiência se manifesta? Gerando orgulho e afastamento de Deus. Gerando orgulho e afastamento de Deus. O rei Uzias, mais uma vez, começou o seu reinado dependendo totalmente de Deus. Ele era um homem que buscava Deus. Era um homem que dependia completamente, totalmente de Deus. Buscava orientação divina. E por causa disso, ele prosperava no seu reinado. Durante muitos anos, Uzias foi um líder bem-sucedido. Sabe por quê? Porque reconhecia a sua necessidade de Deus. No entanto, com o passar do tempo, à medida que seu poder e influência aumentaram, seu coração se encheu de orgulho. Eu fiz. Eu conquistei. Ah, se não fosse o meu trabalho. Ah, se não fosse o esforço das minhas mãos. Ah, se não fosse a minha capacidade, o meu conhecimento. Ah, se não fosse. Para pessoas que vivem a sua autossuficiência, Deus fica segundo, terceiro, quarto plano de reconhecimento. Para quê? Se eu não levantar de manhã cedo e for trabalhar,
Se Deus não te der saúde para levantar de manhã cedo e ir trabalhar, mas o meu dinheiro eu ganho com o meu esforço, com o meu trabalho. Se Deus não te desse saúde, força, capacidade, aberto a porta para você desenvolver o trabalho que você tem, nada disso adiantaria. E as pessoas estão fazendo o quê? Orgulhando-se de suas realizações, de suas conquistas. E o orgulho traz o afastamento de Deus. O sucesso cegou o rei Uzias. E ele também, como Saul, começou a acreditar que estava acima das leis de Deus. E esse orgulho levou a cometer esse erro grave. A exemplo de Saul, com a única diferença é que ele entra no templo para queimar o incenso, como usando o papel que não era dele, mas por achar que as suas realizações, as suas conquistas o credenciavam a isso. As suas conquistas e as suas realizações o credenciavam a assumir papéis que Deus não havia lhe dado. Sabe quando nós chegamos num determinado nível, e eu sei que você não, mas quando as pessoas chegam num determinado nível e elas começam a se corromper seus valores, corromper sua fé, sua crença, corromper sua aliança com Deus. Quando chegam num determinado nível de conquistas e de realizações, e começam a dizer: eu cheguei até aqui, agora eu tenho direito, pastor. Mas eu tenho direito, porque olha, eu trabalho duro. Quantas pessoas gerando autossuficiência no seu coração, permitindo que a autossuficiência seja gerada na sua vida. Uzias achou que poderia viver desconsiderando as instruções de Deus e ocupando lugares que não lhe pertenciam. Sua atitude revela a autossuficiência gerada pelo orgulho. É aquele sentimento de que suas realizações o tornavam independente das ordens divinas. Eu cheguei até aqui. Eu conquistei. Fruto do meu trabalho. Preste atenção. Eu vou ler a definição de novo. A autossuficiência é a atitude ou estado em que uma pessoa acredita que pode lidar com todas as situações da vida sem a ajuda de outros. No contexto espiritual, a autossuficiência é perigosa porque nos leva a acreditar que podemos tomar decisões e controlar nossa vida sem buscar a direção de Deus. É exatamente o que esses homens fizeram. Pedro toma uma decisão, a decisão de confiar em si, confiar nas suas próprias forças. Saul toma uma decisão, a decisão de desobedecer a Deus por causa da impaciência, da espera, do tempo. Eu acho que Deus não vai fazer, Deus está demorando. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer alguma coisa, porque Deus deve estar de viagem. Eu vou fazer alguma coisa, porque Deus se esqueceu de mim. Deus está demorando demais. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. E Uzias vê o orgulho. Uzias é a materialização, não é essa palavra, do orgulho gerada pela autossuficiência. Quando as pessoas olham e dizem: eu cheguei até aqui, ninguém me ajudou. Alguém te ajudou. O professor da escola te ajudou. O professor no teu curso de graduação te ajudou. Alguém te ajudou. Teu pai te ajudou, tua mãe te ajudou. Alguém te ajudou nessa vida. Para nós chegarmos onde chegamos, muitas pessoas nos ajudaram na construção de quem somos, do nosso caráter, da nossa personalidade.
do conhecimento, do nosso desenvolvimento intelectual, profissional, emocional inclusive. Quantas pessoas colaboraram com o nosso crescimento, nosso desenvolvimento emocional? Quantas feridas que nos causaram, nos tornaram pessoas mais resistentes, mais fortes? Quantas alegrias que as pessoas proporcionaram a nós, nos tornaram pessoas mais alegres, satisfeitas, felizes com a vida, de bem com a vida. Não tem como. Seu trabalho, alguém me deu um emprego, alguém abriu a porta para mim. É isso que tem que quebrar a nossa autossuficiência, sem contar as coisas de Deus, sem contar nesse ar que respiramos, nesse fôlego de vida que temos, que se esse fôlego de vida for abafado, você pode espernear, fazer o que quiser, que não tem jeito. Não dá para sermos autossuficientes. A autossuficiência de Pedro o levou a negar a Jesus. A autossuficiência de Saul o levou a desobedecer a Deus. A autossuficiência de Uzias o afastou de Deus. A autossuficiência é ruim. O que Pedro, Saul e Uzias têm em comum, todos se apoiaram em sua própria força e falharam. Sabe por quê? Porque a verdadeira força e segurança vem de depender de Deus e não de nós mesmos. Eu dependo de Ti, Senhor. Por isso Salomão diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou não se apoie no seu próprio entendimento, na sua autossuficiência, na sua capacidade, na sua força, na sua desobediência a Deus, no seu afastamento de Deus. Não ignore as pessoas que estão à tua volta. Não pense que elas, mas ninguém me ajudou. Alguém te ajudou. Mas ninguém me ajudou. Alguém te ajudou. Inclusive, quando alguém não fez algo por você, também estava te ajudando. Estava te ajudando a se levantar, estava te ajudando a tomar uma decisão, estava te ajudando a olhar para o lado e dizer: poxa vida, se ninguém vai fazer, ninguém vai me ajudar a fazer, então eu preciso fazer. E talvez se alguém tivesse feito por você, teria tirado de você a capacidade de se levantar e de realizar. Nós precisamos entender isso. Como nós podemos superar o perigo da autossuficiência? Começa pela humildade. Começa pela humildade. No reconhecimento de que precisamos uns dos outros. Mas acima de tudo, que precisamos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando nós entregamos o controle a Deus, encontramos sabedoria, direção e força, que vão além do que poderíamos alcançar se estivéssemos sozinhos. Eu quero concluir com a palavra de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Aí quebra a nossa autossuficiência. Sem mim, nada podeis fazer. Talvez diga: pastor, mas eu não. Preste atenção. Nós temos um Pedro, que era discípulo, o apóstolo, o pai, o pai da igreja, tá? Só para a gente ter uma clareza aqui. Nós temos Saul, o primeiro rei de Israel. Nós temos Uzias, um rei com o coração entregue nas mãos de Deus, mas que por olhar à sua volta, se tornar poderoso. Veja, nenhum deles era um ninguém.
Nenhum deles era um fraquinho, um fracote. Ah, já esperava, claro, obviamente. Mas nenhum deles a gente olha e talvez sejam pessoas que a gente não esperava. A gente vai olhar e dizer, poxa, mas Pedro andou com Jesus 3 anos. Por que ele vai ser autossuficiente? Por não ser humilde, não reconhecer a sua fragilidade. A fragilidade humana. Nós precisamos entender. Paulo vai dizer, aquele que está em pé, 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 cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Que Deus nos ajude a superar, a observar. Que Deus nos ajude a viver em humildade. E viver em humildade não é andar de carinha triste, irmão. Chinelinho com um buraco aqui do Havaiana, aqui um buraco no calcanhar, né? Com um preguinho embaixo. Não é isso. Viver em humildade é viver em reconhecimento de que neste mundo eu não estou sozinho, de que eu não posso viver sozinho, eu não posso fazer escolhas independentes de Deus, que eu preciso antes de mais nada conhecê-lo, conhecer a vontade dEle, depender dEle, viver para Ele, não correr para Ele quando a situação ficar ruim, mas viver num relacionamento constante com Ele, reconhecendo a nossa dependência nele, dele, e reconhecendo a nossa dependência uns dos outros. É dessa forma que nós vamos superar o perigo que nos ronda, que é o perigo da autossuficiência. Não, você é independente. Não, você não precisa. Olha quem você é. Você é fera. Você tem tudo o que você precisa. Vamos ficar de pé.